eu sou Laís, membro da Igreja Presbiteriana de Limeira e do Projeto 316. Esse vídeo faz parte de uma série especial sobre a Reforma Protestante e hoje entenderemos um pouco melhor sobre a Sola Escritura. Em nossa época, nos vários contextos que vivemos, encontramos diversas vozes levantando normas e regras de conduta moral para o ser humano. Muitas dessas vozes, se não todas, vêm de uma visão de mundo secularista em que o homem é autônomo sobre si, como se ele pudesse definir o seu próprio modo de viver e de alcançar o progresso. Só que nós encontramos um testemunho na criação e no nosso próprio coração que não somos independentes, que temos um Criador e que Ele nos criou para um objetivo. Esse Criador levantou homens que foram inspirados por Ele para manifestar a sua vontade, de modo que, ao longo da história, toda a sua narrativa de criação, queda e redenção foi documentada em livros e registros escritos. Esse conjunto de livros nos revela de forma especial o plano de salvação e os deveres dos homens diante de Deus. Houve uma época em que ela estava perdendo essa sua identidade e autoridade, e Deus quis levantá-la novamente, e que fosse declarado que só ela poderia ser a bússola da nossa vida. O lema de Sola Escritura vem do latim e significa somente as Escrituras. A conclusão que os reformadores chegaram é de que a Bíblia é a norma de fé e conduta para o ser humano, e apenas ela possui essa autoridade. Esse foi considerado a causa formal da reforma, pois é com base na Escritura que podemos afirmar que a salvação é somente pela graça, sola gratia, somente pela fé, sola fide, na pessoa e obra de Cristo, solos Christus, redundando em glórias a Deus, soli Deo glória. Mas qual é o contexto exato do surgimento desse lema? E qual foi a necessidade dele? De acordo com o pensamento da Igreja Católica Romana, que era o predominante na época, a palavra de Deus estava alicerçada em 3 pontos que eram compostos de magistério, tradição e as Escrituras. Portanto, para eles a verdade também poderia ser encontrada fora da Bíblia, sendo que desses 3, o mais importante era a autoridade do magistério, que se apresentava pelos dizeres do Papa, que, por ser considerado pela Igreja como sucessor de Pedro, foi-lhe conferido a posição de que suas palavras, quando faladas ex-cátedras, eram do próprio divino. Com isso, as palavras do Papa receberam um caráter infalível, não como os escritores dos livros bíblicos que eram inspirados pelo Espírito Santo, mas porque lhe foi confiado a capacidade de explicar fielmente as doutrinas e a tradição da Igreja. Os reformadores entendiam que com a vinda de Cristo, que era a revelação de Deus encarnada, não haveria continuação ou acréscimo à sua revelação. Com a encarnação de Jesus e o trabalho designado por Deus aos apóstolos, as bases dessa revelação e, por consequência, da Igreja, já haviam sido dadas pelo Senhor. Portanto, esses últimos escritos do Novo Testamento, mais os do Antigo Testamento, são a palavra de Deus, apresentam a revelação especial e salvífica dele e contém tudo o que nós precisamos saber sobre o que ele quis nos revelar. É claro que isso não significa que Deus não fala a nós pela sua providência no dia a dia, ou que nós devemos nos separar totalmente dos credos e confissões. Apenas precisamos entender que iremos sujeitar tudo isso às Escrituras, pois só elas são infalíveis e sem erros. Isso nos leva à conclusão do quanto precisamos nos voltar à Bíblia, como precisamos estudá-la diariamente, pois ela é o registro inspirado da vontade de Deus, útil para a nossa educação na justiça, para que sejamos perfeitos, sábios e capazes de executar o que Ele requer de nós. As palavras que vão fundo ao coração humano, decaído e cego pelo pecado, que geram arrependimento e avivamento, podem ser obtidas somente na Escritura Sagrada, no poder e ação do Espírito do Senhor. Que nossas vidas sejam pautadas nela e somente nela. Sola Escritura. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais, se inscreva no canal da nossa igreja e também deixe o seu like pra gente. Acompanhe os outros vídeos da série e até o próximo vídeo.